Nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre o Transpose. E o Transpose ele é uma ferramenta bastante antiga aqui no ZBrush. Na verdade, a primeira ferramenta que existia para você poder movimentar o modelo, fazer mudanças, né, no tamanho ou rotação. Para ativar o Transpose, você precisa aqui utilizar essas opções de Move, Scale ou Rotate. Hoje, quando você usa essas opções, você tem aqui o Gizmo, que ele foi adicionado bem recente, né, nas versões do ZBrush. Caso você não tenha o Gizmo, talvez a sua versão seja um pouco mais antiga. E o Gizmo ele é muito parecido com o Gizmo que tem em outro software 3D. Né? Você seguindo as setinhas, você movimenta o modelo. Seguindo a rotação, né, você rotaciona. E a ferramenta do meio seria para você utilizar a escala. Mas aqui a gente não vai prolongar o assunto sobre o Gizmo. Teremos vídeos mais específicos, né, sobre ele, inclusive sobre as suas funções. Vamos trocar aqui então para o Transpose. Você pode fazer isso trocando com a tecla Y, ou você pode fazer isso utilizando o botão Gizmo. Então aqui você ativa e desativa o Gizmo, ou pode utilizar o atalho. A ferramenta Transpose, existe duas formas de você conseguir criar ela, né, duas formas básicas. Uma seria apenas clicando e arrastando. Aqui você consegue definir a direção, né, do Transpose. Ou a outra que seria apenas clicando. Quando você utiliza a opção de clicar, você tem aqui um alinhamento. Né? Então ela sempre vai se alinhar de acordo com a normal do modelo. Ela vai seguir a direção que a normal do modelo está apontando. Se você for criar ela utilizando aqui a opção de arrastar, você pode utilizar também a tecla Shift, que você tem a trava em alguns ângulos. Tanto, né, na rotação, ou se você quiser ir só para cima ou para baixo, você consegue travar, né, o transpose em alguns ângulos. E se você criou ela na opção de clicar, né, na superfície do seu modelo e queira mudar a direção dela, você pode utilizar esses eixos, né, que fica na ponta onde você clicou. Então sempre quando você clicar, o eixo vai ficar aqui na ponta, né, na parte de baixo, e aí você pode alterar a posição deles. O Transpose, né, ele tem algumas ferramentas dentro dele. Além desses eixos aqui, você consegue perceber essas três bolinhas, que fica uma em cada ponta e uma no centro. E uma outra, né, menorzinha aqui nessa ponta aqui. Essas bolinhas laranjas, elas servem para você modificar a posição ou o tamanho do transpose. Então, se você vier aqui nessa bolinha do meio e clicar e arrastar, você pode modificar a posição do transpose. E se você clicar, né, da mesma forma aqui na bolinha da direita e arrastar, você vai conseguir modificar a posição do transpose. E com a tecla Shift você consegue bloquear, né, fazer uma trava aí em ângulos, né, se você tem uma precisão maior de movimentação do transpose. Essa bolinha da esquerda, ela tem a mesma função da bolinha da direita, só que a diferença é que você consegue mudar a direção desse eixo aqui. Então aqui ele está no lado esquerdo, se você clicar nessa bolinha, ele vai mudar aqui para o lado direito. E vice-versa, né, caso você clique na bolinha novamente. Essa bolinha menor que tem na ponta, ela serve para você alinhar o seu transpose com o seu modelo. Então, por exemplo, você tem aqui o transpose que está no canto esquerdo do modelo, mas você quer utilizar ele no centro do modelo, você quer alinhar ele ali no centro. O que ela faz é, quando você clica nela, ela alinha o modelo no centro e faz com que o transpose, né, fique na direção em Z, que seria a direção, né, de frente e da parte de trás do modelo. Então aqui no caso ela sempre vai apontar para frente. Então isso aqui é uma forma também até de você descobrir qual seria a frente do modelo. Se você colocar aqui em Y e retirar o transpose, quando você clicar ali nela, ela vai alinhar e jogar, né, a maior porção ali do transpose voltada para frente. Além dessas três bolinhas, né, que você tem aqui, que seriam essas três laranjas e essa branca também, essa quarta bolinha branca, você tem outras bolinhas que seriam do lado de dentro do transpose. Então, é importante saber, né, que existem diferenças entre essa laranja e essas bolinhas aqui do lado de dentro, porque a bolinha laranja ela é referente ao transpose e a bolinha branca ela é referente ao modelo. Então, sempre que você estiver utilizando essas bolinhas aqui do lado de dentro, você vai alterar o formato, né, do seu modelo.
Então, começando com a bolinha do lado esquerdo, que seria essa bolinha aqui dentro, quando você clica nela utilizando a opção Move, você tem a opção aqui de como se fosse um corte no modelo, né? Você está, na verdade, achatando o modelo a partir desse eixo aqui que está pré-selecionado, né? Então, se você alterar por eixo X e apertar aqui dentro dessa bolinha, você vai cortar o modelo no eixo X. Na verdade, não seria um corte, né? Você está literalmente achatando o modelo. Todo o modelo, se você vier aqui dar o Smooth, ó, ele está todo aqui dentro. A diferença é que você só está achatando ele. Então isso aqui pode ser útil, né? Caso você queira fazer algum corte reto em alguma superfície, né? Isso aqui é bastante útil. A bolinha do centro é para você movimentar o seu modelo, isso com o Move selecionado. E a bolinha da direita seria para você modificar o formato do seu modelo. Então aqui você pode ainda assim alterar, por exemplo, a escala, né? Caso você queira aumentar o modelo, você não necessariamente precisa selecionar aqui a opção de escala. Você com o Move, você consegue alterar o tamanho, né? Isso também facilita bastante caso você queira fazer alguma modelagem hard surface e precise alterar o formato do seu modelo de uma forma um pouco mais rápida. Existem uns atalhos para você utilizar essas funções também. Por exemplo, se você estiver utilizando aqui a opção de alterar o seu modelo, você pode segurar a tecla Alt. E quando você segura a tecla Alt, você tem uma curvatura, né, um pouco mais suave do que aquela primeira que a gente tinha feito. Isso aqui na verdade seria um movimento de Scale, que é baseado naquele do Photoshop, que você distorce as duas extremidades da geometria. E com o Alt você teria como se fosse um Bend. Então você distorce o modelo, né, de uma forma um pouco mais suave aqui, vamos dizer assim. E essa distorção ela é referente ao ângulo. Então, se o transpose está no meio do modelo e você utiliza aqui o Alt, ele tem essa função. Se o transpose estivesse lá no fundo do modelo e você utiliza o Alt, você vê que a curvatura do modelo agora ficou um pouco diferente, né? Você tem aqui uma curvatura mais acentuada e aqui uma curvatura mais suave. E isso foi referente à posição do transpose, né? Então isso aqui conta bastante caso você queira fazer alguma alteração específica no seu modelo. E essa questão do Alt, ela também funciona nessa bolinha do meio, porque aqui você pode movimentar o modelo, mas segurando o Alt você consegue distorcer o meio do modelo. Então isso aqui é bem bacana aí para você fazer distorções aí até complexas, né, no seu modelo de forma simples. A próxima opção seria com o Scale, que a função seria bem parecida. Então se você utiliza a bolinha do meio, ele vai fazer a escala, né, do seu modelo. Se você utiliza a bolinha da direita, ele vai escalonar de forma proporcional. E se você utiliza a bolinha da esquerda, ele vai escalonar o seu modelo considerando o eixo, né, que foi trocado. Então, sempre que você clica na bolinha da extremidade, você troca o eixo. Nesse caso, se eu cliquei nessa bolinha, a escala vai ser referente ao eixo da direita. E se eu cliquei na bolinha da direita, a escala vai ser referente ao eixo da esquerda. A outra função seria o Rotate, que é para você rotacionar. Também da mesma forma, se você clicar na bolinha do meio, ele vai rotacionar aqui baseado no eixo que ele está selecionado, né? Então se você tiver com o eixo X selecionado e usar a bolinha do meio, ele vai rotacionar referente ao eixo X. E assim para todos os outros eixos. Também a rotação aqui seria referente quando você utiliza, né, a rotação no lado direito, você vai rotacionar referente ao eixo que está em cima do objeto. Então aqui no caso ele vai rotacionar em cima do eixo da esquerda, e se você utiliza o eixo da esquerda, ele vai rotacionar referente ao eixo da direita. E lembrando também que o Rotate ele também funciona com a tecla Alt, então ele também tem uma rotação específica aqui, não só o Rotate, mas o Scale, né? Se você tem ali o ângulo, a posição do pivô no meio do modelo, e segura a tecla Alt, ele vai escalonar a partir da posição do modelo. A mesma coisa seria com aquele Bend que fizemos no início,
e também com o Rotate. Então todas as três opções, né, que você for utilizar, se você estiver utilizando a tecla Alt, ele vai considerar aqui a posição do seu modelo. Você pode também não só rotacionar, né, a partir do meio do modelo, você pode colocar o pivô, ou melhor, o transpose, né, no início do modelo, e a rotação vai ser a partir agora do modelo inteiro, né? Então isso também vai ter um efeito um pouco diferente. Existe uma forma, né, de você controlar melhor essa rotação. Por exemplo, aqui quando eu rotaciono ele 90 graus, você vê que ele fica muito distorcido. Então, para a gente conseguir fazer com que essa curva, né, fique melhor, você pode vir aqui em Brushes, e aqui na opção Curve, você pode modificar a curva, né, que normalmente vem por padrão, ela vem bem fininha. Você pode modificar aqui a curva para ela ficar um pouco mais precisa. Então aí você vai testando, e com o Alt agora você tem uma curva muito mais controlada, né, diferente de antes, que você tinha ali um certo exagero aqui. Então a curva você consegue controlar melhor agora. E não necessariamente você vai fazer toda a dobra, né, em um clique só. Então você pode dobrar um pouco, tira o clique, dobra novamente, sempre segurando o Alt e novamente. Então assim você consegue controlar melhor a curva, né, a curvatura do modelo. Então essa opção do Alt ela é muito útil, e ela funciona bem com todas as três opções. É legal você testar também e ver, né, qual seria a melhor opção para você. E uma outra tecla, né, que é utilizada também no Transpose, seria a tecla Shift. E ela serve para você mover o seu modelo baseado, né, no alinhamento do Transpose. Então, aqui no caso ele está alinhado com o eixo Z. Se eu seguro nessa bolinha do meio e aperto a tecla Shift, ele vai movimentar de acordo com esse alinhamento. Eu posso modificar o eixo, ele também vai modificar o movimento, né? E se eu criar o Transpose para qualquer outra direção, ele vai obedecer o alinhamento da linha. Então, esses eixos aqui são apenas para você fazer algum alinhamento, não necessariamente é uma regra, né, que você tenha que mover exatamente ali nesse eixo. Você pode movimentar de acordo com a linha. A tecla Shift também funciona com o Rotate. Então, caso você esteja aqui na visão lateral e queira rotacionar o modelo, ele vai dar alguns snaps aqui para você dar a rotação. Além dessas opções, né, aqui do Transpose, você consegue utilizar, né, outras opções que são um pouco escondidas assim. Você pode ver algumas opções extras aqui dentro de Preference, e você tem essa aba Transpose aqui. E aqui você pode controlar até a aparência do seu transpose. Como por exemplo, você tem a primeira opção, que seria o tamanho, né, dos círculos ali de seleção. Essa opção 3D, ela varia o tamanho do círculo de acordo com a distância da câmera. Então se você tiver desativado, eles serão, né, sempre o mesmo, tá vendo? Ele não vai ter tanta diferença de tamanho. E se você deixar o 3D ativo, ele vai modificar o tamanho de acordo com a distância da sua câmera. Aqui seria o tamanho, né, do seu eixo. Então aqui, por exemplo, ele está bem grande. Se você vier aqui e diminuir o tamanho, então caso você tenha dificuldade de seleção ali do eixo, você pode modificar o tamanho dele nessa opção. Essa próxima opção é referente a essa bolinha, né, de alinhamento. Você pode escolher se você quer trabalhar com ela ou não. Acho que é bem interessante deixar ela sempre ativa, né, que ela é bastante útil. Essa opção seria o Snap. O Snap é quando você cria o Transpose aqui. Então, por exemplo, eu estou criando o Transpose e você vê que ele está bem livre, né? Ele não está alinhando com nada aqui. E até quando eu saio do modelo, ele também simplesmente sai sem nenhum tipo de alinhamento. Quando você coloca aqui no máximo, por exemplo, que o máximo é 100, quando você cria, você começa a perceber que agora ele está dando um Snap nos vértices do meu modelo. E quando eu tento retirar aqui o modelo da tela, ele demora um pouquinho para sair, né? Então esse snap ele funciona aí para você conseguir ter uma precisão melhor, né, do seu transpose. A próxima opção seria a rotação. Isso aqui vai controlar quando você aperta o Shift. Então no caso aqui, se eu apertei o Shift na rotação, ele tem um ângulo travado aqui, né? Isso também funciona caso eu queira mexer o transpose. Se você vier aqui e modificar para 1,
ele vai movimentar, né, esse ângulo em 90 graus. Então você vê que agora ele vai rotacionar sempre em 90 graus. E se você colocar em 2, ele vai mover em 45 graus. Então isso aqui é como se ele estivesse fazendo, né, uma divisão, né? Então você pega 90 graus e divide em 1, então você vai ter 90 graus. Aí se você coloca 2, você divide 90 por 2, então você vai ter 45 graus. E assim sucessivamente, você coloca 3, e assim você vai ter menos. E se você colocar o máximo, né, você não vai ter snap, é como se você tivesse com ele solto. Então é uma opção aí legal para você poder configurar também o seu transpose. A próxima são as duas opções, né? As próximas são Mask Blur e Mask Sharpen. Isso aqui ele funciona junto com a máscara. Então quando você tem aqui a opção de máscara, você pode também utilizar ela junto com o transpose. Se você segurar a máscara aqui, né, e fazer uma máscara no seu modelo, e utilizando o transpose, você consegue dar um Ctrl click e dar um blur na máscara. E o Ctrl Alt, você dá um Sharpen na máscara. Então essas duas funções aqui, ela vai controlar a quantidade de blur e a quantidade de Sharpen que vai acontecer em cada clique. Então se eu der um clique aqui, ele fez essas linhas aqui, né, ficarem mais suaves. Vou dar um Ctrl Z. Se eu aumentar aqui o blur, por exemplo, para o máximo, ele vai fazer o modelo quase inteiro ficar suave. Tá vendo que agora a máscara está bem fraquinha aqui na lateral. Então isso aqui é a quantidade, né, de blur e de sharpen que você pode dar no modelo a cada clique. Então isso é bem importante. Ctrl Alt clique, ele vai dar um sharpen, Ctrl clique, ele vai dar um smooth na máscara, seria um blur. E essas próximas duas opções aqui, elas são referentes ao alinhamento do transpose com outros objetos aqui na tela. Então, por exemplo, se eu colocar um objeto diferente aqui, vamos pegar essa esfera, vou arrastá-la aqui para fora e vou diminuir o tamanho dessa esfera. Agora, quando eu criar o meu transpose, né, e passar o final dele em cima do modelo, né, e soltar o mouse, você percebe que a linha agora ela está na diagonal. Mesmo aqui você tendo uma impressão que ela esteja reta, né, quando você virar a tela ela vai estar na diagonal. Isso aqui pode causar alguns problemas, né, porque se você tentar movimentar o seu modelo com Shift, ele não vai seguir aqui o eixo na horizontal, né, mesmo parecendo que está reto. Ele vai seguir a diagonal da esfera, a diagonal do transpose. Então tem que ter bastante cuidado aí na hora de movimentar esse eixo. E aquela opção ela funciona justamente para evitar que esse eixo pegue o alinhamento de outros modelos. Então agora se eu ativar essa opção e criar meu transpose aqui, né, terminando em cima do outro modelo, ele vai ignorar o modelo que está abaixo. Então ele vai manter o alinhamento de acordo com o ponto inicial da linha, né? Então essa opção é bem interessante para utilizar. Se você não quiser utilizar essa opção, você pode criar a linha com o Shift, que o Shift ele também faz essa função, né? Então quando você clica e arrasta e segura o Shift, além de você ter um snap da linha, né, da criação, você também faz com que ela ignore o modelo que está abaixo. Aí ela sempre vai manter o alinhamento aqui de acordo com o seu primeiro clique, né? A opção abaixo ela funciona da mesma maneira, só que com a diferença que é na linha de máscara. Isso porque o transpose ele também funciona com a máscara, que seria o atalho Ctrl. Então, se você segurar o Ctrl aqui nesse objeto e arrastar, ele vai criar uma máscara. E caso você queira nessa máscara, né, movimentar ela aqui, você também tem que tomar cuidado com o final, né, do transpose. Então se você, por exemplo, cria a máscara aqui sem essa opção estar ativa, quando você soltar o mouse, ele vai criar essa linha torta, ele vai ficar de acordo com o modelo que está embaixo. E aí, óbvio, né, que se você for movimentar o seu modelo, ele vai pegar uma diagonal aqui, que seria a direção da linha. Então é interessante, pelo menos essa opção, né, sempre deixar ela ativa, porque a máscara geralmente a gente sempre quer movimentar ela de forma reta, né? Dificilmente a gente vai querer na diagonal. As duas próximas opções seriam funções extras do transpose. Por exemplo, quando você cria ele e utiliza aqui nessa bolinha o botão direito da sua caneta ou do mouse,
ele tem uma opção de fazer um inflate no modelo. Então tá vendo que o modelo fica inchado aqui. E é justamente, né, referente a esse botão. Então se você desativar essa opção aqui, você vai ter, né, a distorção padrão do modelo, como se você estivesse utilizando a distorção padrão, né, mesmo com o botão direito do mouse ou da caneta. E se você tiver ela ativa com o botão direito, você consegue inflar o seu modelo. A opção de baixo seria o Trim. O Trim é quando você clica, né, aqui na primeira bolinha e segura e arrasta. Então ele vai cortar o seu modelo, independente da direção que você tiver. Se você colocar o Trim, ele vai cortar sempre na direção do Transpose, né, que foi a direção que ele foi criado. E essa opção ele permite ou não essa função. Caso você tenha problemas aí que toda hora sem querer você clica e arrasta, né, e acaba cortando o modelo, você pode retirar aqui essa opção. Abaixo você tem Transpose Units, que também é uma outra opção de Transpose, que na verdade ela não é uma ferramenta de medidas com muita precisão, assim, então não dá para você ter base nela para usar em outros programas, porque ela é uma unidade que você pode definir aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma unidade de 1, mas eu posso colocar qualquer nome nessa unidade. Então, no caso está a unidade, eu posso pôr centímetros, e aí independente, né, do que eu colocar aqui, essa unidade vai valer. Então não dá para dizer que esse aqui é centímetros ou milímetros, tal. A gente vai ter um vídeo específico falando sobre escala aqui no ZBrush. Mas referente ao transpose, né, você pode controlar a quantidade dessa unidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse minor ticks, que seriam aqui dentro do transpose esses pequenos pontos aqui. Então aqui na minha configuração está setado para 10. Isso significa que a gente tem 10 pontinhos aqui. E depois desses 10 pontinhos você tem um maior. E esse maior também está dizendo aqui, ó, Major Ticks. Que seria quantos ticks, né, maiores vão ter. Se você colocar 0, isso vai desligar eles, então ele vai desaparecer. E se você colocar mais de um, você vai ter vários deles, né, entre esses 10 outros menores. Então eu gosto sempre de deixar um, que seria o padrão, e daí a cada 10 você tem um maior. Seria como se fosse uma régua mesmo. E essa próxima opção, que seria o Calibration Distance, ele diz o tamanho do seu transpose. Então aqui ele está colocando que tem 2, né, no tamanho. Isso quer dizer que o tamanho do transpose, né, do início até o final, seria 2. E você consegue perceber isso através desses tracinhos maiores. Então ele está dividindo o transpose no meio. Isso quer dizer que aqui teria uma unidade e aqui teria outra unidade. E você consegue definir quantas unidades ele tem se você colocar 3 aqui, por exemplo. Agora você percebe que existem 3 espaços aqui, né, 2 tracinhos no meio e 3 espaços aqui. Então essa calibração você pode definir um tamanho para ela. E se você aumentar aqui o tamanho do transpose, ela vai também seguir, né, o tamanho que você colocar na tela, mantendo sim os tracinhos aqui para você saber quantas unidades teriam. E qual seria a utilidade desses tracinhos, né? Você pode definir, por exemplo, o tamanho de um personagem, né? Se você tiver um personagem aqui e quiser saber quantas cabeças esse personagem tem, você pode colocar o transpose no início da cabeça dele aqui e com o Shift você desce até mais ou menos o queixo. E agora vamos definir aqui que o tamanho desse transpose, ele vai ser de 1. Agora eu sei que aqui tem uma cabeça de tamanho. E se eu aumentar agora o transpose, né, segurando o Shift e clicando na bolinha laranja, você percebe vários outros tracinhos aqui, ó. Então agora você consegue definir que esse personagem, né, teriam várias cabeças no tamanho dele. E você pode também utilizar para outros membros. Então agora, já que eu sei a medida, né, da cabeça dele, eu posso colocar aqui no meio do peito e trazer para a direita. Então agora eu tenho a medida de uma cabeça aqui, do meio do peito até o ombro. Mais uma outra cabeça do ombro até o cotovelo, né? E assim sucessivamente. Aí você pode fazer as medidas não só no seu personagem, mas até em outras coisas. E para finalizar, uma última opção que a gente consegue utilizar aqui com as teclas, né, de atalho no Transpose seria a tecla Ctrl,
Então se você segurar o Ctrl com o Move selecionado, você consegue criar cópias do seu modelo. Então sempre que você arrastar e segurar o Ctrl, você consegue criar cópias. E não só com o Move, né? Você consegue também com o Scale. Então, por exemplo, eu selecionei o Scale, segurei o Ctrl e aumentei a escala. Então você percebe que aqui dentro ele criou um outro modelo, né? Ele duplicou esse modelo e fez ele um pouco maior do que o anterior. Se eu movimentar aqui agora, você vê que temos dois modelos na tela. Então o Ctrl ele sempre vai ter a função de duplicar. E o Rotate ele é a única opção que você não tem a usabilidade do Ctrl. E outra coisa que o Ctrl faz também seria um Extrude. Então sempre que você tiver um Move selecionado, uma malha aqui com uma máscara, e você segura o Ctrl, né? E depois você segura o Shift para poder alinhar ele em um único eixo. Então segura o Ctrl, depois segura o Shift. Então seria isso daí, as funções básicas do Transpose. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E é isso aí, valeu, até a próxima.